Olá, meus irmãos, espero que todos estejais bem. Ontem, infelizmente, nós não gravamos o nosso encontro no Zoom e eu quero dar aqui um resumo da palavra de ontem. Estivemos orando, mas também tivemos uma palavra, ok? Lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 ao 32, a Bíblia nos conta a história de um profeta. Esse profeta era um profeta de Deus, era um homem de Deus, e ele tinha uma missão, uma tarefa. Qual a missão desse profeta? Ele precisava ir até Betel, e ali ele iria profetizar uma palavra para um rei. Amém? Então ele tinha uma palavra. E ele dá essa palavra de repreensão para o rei, e então ele volta para casa. E diz a Bíblia que o rei, antes dele ir para casa, quando o profeta fala aquela palavra de repreensão, o rei não gosta e ele estende a mão contra o profeta, e na hora a mão daquele rei fica paralisada. O rei pede com humildade ao profeta: ore por mim. O profeta ora e a mão do rei volta ao normal. E assim o profeta se despede do rei e continua. A Bíblia diz que Deus tinha falado para o profeta voltar por um outro caminho. Ou seja, o profeta não podia voltar pelo mesmo caminho pelo qual ele tinha ido para Betel. E isso aí a gente aprende um segredo, né? Às vezes a gente vai para Betel. Betel é o quê? Casa de Deus. Nós vamos para Betel pelo caminho da tristeza, mas voltaremos pelo caminho da alegria. Vamos pelo caminho da morte, mas voltamos pelo caminho da vida. Vamos doentes, mas voltamos curados. Vamos desencorajados, mas voltamos com coragem, com graça. Vamos duvidando com as nossas incertezas, mas depois de estarmos em Betel, nós voltamos cheios de fé, de esperança, de graça para continuar e andar no caminho do Senhor. E quando o profeta estava voltando pelo caminho correto, infelizmente a Bíblia diz que ele vê um profeta velho, o encontra no caminho, e esse velho profeta, ele fala para o profeta de Deus: venha para a minha casa para nós comermos algo, para você descansar um pouco e assim por diante. Só que a casa do profeta velho estava no caminho que Deus tinha falado pro profeta não voltar. E aí o profeta, ele diz assim: eu não posso ir para a sua casa, porque Deus me mandou voltar pelo caminho, por um outro caminho. E a sua casa, a casa do velho profeta, estava no caminho que Deus falou para o profeta não ir por aquele caminho. Só que aí o profeta velho, ele vem com uma falsa revelação. Ele diz: não, um anjo de Deus me apareceu, e esse anjo de Deus, ele me disse que é para você vir para minha casa. Aqui nós temos uma falsa revelação. E aí o profeta, ele teve falta de discernimento, e ele não creu mais na palavra que Deus tinha dito para ele, e ele ficou assim iludido, só porque o outro profeta disse: um anjo me apareceu. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando o inimigo vem, ele não vem somente nos atacando, mostrando morte, mostrando ataque, mostrando doença e querendo que nós fiquemos com medo. Às vezes ele vem dizendo assim: não, apareceu um anjo para mim.
Apareceu um anjo para mim e me disse que você pode ir por aquele caminho cujo Deus tinha falado para você não andar. Então, cuidado com revelações. Revelações são boas quando elas vêm de Deus, mas quando elas não vêm de Deus, elas causam morte. E, para resumir, a Bíblia diz que aquele profeta, naquele dia, ele morreu. Infelizmente, ele morreu. No mesmo dia, ele morreu quando ele saiu da casa do falso profeta, do velho profeta. Olha só que sério. Às vezes, nós temos o chamado, temos a missão, temos a tarefa, temos uma palavra, só que na hora de ir pelo caminho, nós podemos nos perder. Porque vem falsas vozes aqui, ó, falsas revelações e não temos discernimento que leva à morte. Talvez o seu chamado, você tenha sentido a morte no seu chamado, você diz, o que está acontecendo no meu chamado? Será que eu estou no chamado errado? Às vezes você está no chamado certo, mas está indo pelo caminho errado. É como Jonas. Jonas, ele era um profeta. Só que ele foi para o lugar errado, ele foi para Jope, em vez de ir para Nínive. Olha só. Então, a vida do profeta, ele também tem que entender que, por exemplo, Jonas, pegando aqui Jonas, ele foi para Jope, se eu não me engano, não é mesmo? Só que era para ele ir para Nínive. Então, a missão de Jonas, a tarefa de Jonas estava em Nínive. Só que ele foi para cá. E aí começou a haver muita turbulência, tribulação, tempestade, e o navio onde ele estava quase que ia indo a pique. Olha só. Então, o chamado de Deus tem dificuldade? Tem. Tem desafio? Tem. Mas não é um chamado para te destruir. Ok? Então, tome cuidado. Porque às vezes nós dizemos assim, eu vou aguentar até o fim, eu tenho que perseverar. Só que às vezes não é questão de perseverar. Deus nunca vai te dar um chamado para te destruir. Um chamado que tem desafios, o bom combate aqui, ó, o bom combate que Paulo disse que combateu, amém? O bom combate sim, mas destruição, não. Deus não vai te dar um chamado para te destruir, ok? Então pense nisso e no dia de hoje Deus vai te dar discernimento. Pai amado, eu peço que o Senhor dê discernimento a cada um, cada uma que me ouviu, que o Senhor mostre a direção certa, para que cada um dos teus servos e servas possam ir na direção certa, possam estar posicionados nos lugares certos. E depois de cumprir uma tarefa, uma missão, que eles continuem andando pelo caminho que o Senhor mostrou para eles. E assim eles poderão cumprir o chamado. Assim eles terão e irão até o fim no propósito de Deus para as suas vidas, Pai. Receba agora em nome de Jesus a graça do Senhor, a direção do Senhor, a unção de Deus e o discernimento do Espírito Santo para que você vá até o fim no propósito que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, Jeremias, é pecado ser sacerdote? Não. Mas Jeremias 1,5 está escrito que Jeremias era para ele ser um profeta. Então se Jeremias falasse, não, eu não quero ser profeta, eu serei um sacerdote, aquilo seria errado. Porque ele estaria indo contra uma palavra que Deus tinha dado a ele. Então, existe a palavra de Deus geral, que nunca vai mudar, mas existem direções específicas que nós precisamos obedecer para prosperar. Que Deus te abençoe, fique com Deus.
compartilhe esse vídeo com alguém e que Deus te abençoe.